queridos ouvintes da Vinha FM, do programa Batom e Bate-Papo. Estamos aqui começando mais um programa que vai chegar até você para te abençoar. Eu creio que o nosso assunto hoje vai pegar você de surpresa, mas vai ser muito bom, ok? Nós vamos falar sobre o que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. Olha, hoje nós vamos falar em nome dos maridos. Eu creio que vai ser realmente uma bênção. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui uma irmã muito querida e também uma profissional muito competente, a Geisa Guimarães Ramos. Ela é psicoterapeuta de casais. E eu já quero recebê-la aqui. Seja bem-vinda ao Batom e Bate-Papo, Geisa. Obrigada. Preciso falar da honra que é estar aqui e não quero deixar de lembrar disso nunca, de ser convidada para ser ouvida por vocês, que são minha referência de fé, de exemplo de vida, de mulher com Deus. Não dá para descrever a honra. Obrigada de verdade. Que bom. Também é uma honra ter você, pode ter certeza. Obrigada. E também a pastora Dalva, que está aqui conosco. Bom dia, pastora Márcia. Bom dia, os nossos ouvintes. E que bom te ter aqui, Geisa. A nós também somos honradas, né, pastora? Com certeza, com certeza. A pastora Dalva foi minha amiga secreta. Foi. Lá na nossa viagem de Israel. Verdade, eu tenho a bandejinha dela o tempo inteiro. Você sempre vai lembrar de mim. A gente já tem história, né, de caminhadas. Então, nós vamos sortear hoje uma apostila que fala exatamente sobre vida conjugal. Vou pedir à pastora Dalva para deixar o telefone para que você possa ligar e participar. Você vai entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. É no 999972005, ok? É pelo WhatsApp. Deixa sua mensagem lá. Bem, então eu já quero ler um texto aqui. Eu vou introduzir esse assunto de hoje. O que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. Preparem-se, maridos e esposas, porque hoje vai ser realmente muito bom e precioso para vocês dois. Glória a Deus. Bem, o que significa ser homem? Essa é uma pergunta muito importante. Talvez a maioria das mulheres nunca parou para pensar nisso. Muitas esposas esperam que os seus maridos as compreendam, mas elas nunca tentaram se colocar no lugar dele, para tentar entender como ele se sente, qual é o seu ponto de vista, o que ele pensa, ou por que age diferente dela. As histórias de casamentos estão repletas de maridos e mulheres que tentaram sem sucesso compreender um ao outro. Talvez porque o fizeram do seu ponto de vista e não do ponto de vista do outro. Nesse programa, gostaríamos de mostrar para as mulheres o que os seus maridos gostariam que elas soubessem sobre eles. Com certeza, entender um pouco sobre masculinidade ajudará muito na hora de relacionar-se com o seu marido. É fato que estudos comprovam as diferenças entre homem e mulher, tanto no corpo, na mente e emoções. E cada um lida com essas funções de maneira distintas. Mas saber sobre as diferenças é apenas um começo, mas considerá-las na hora de relacionar com o seu cônjuge exige esforço. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para falar desse assunto tão importante. O que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. Bem, então eu vou perguntar aqui já a nossa querida irmã e psicoterapeuta, porque ela já está acostumada com essa vivência de acompanhar esse dia a dia, conflitos conjugais. E eu gostaria de perguntar algo que parece tão óbvio, mas tão essencial. O que é ser homem? Será que uma mulher, você vai responder como mulher, mas como uma psicóloga? Eu costumo dizer que o dia que Deus fez, a mesma Bíblia, o mesmo Deus Criador que fez o homem e fez a mulher, ele disse como é que o homem tem que ser para ele ser homem e como que a mulher tem que se comportar para ser mulher. Basicamente, a gente foi feito para conter Deus, para expressar Deus, para representar Deus.
Que jeito que a gente faz isso? O homem sendo homem e a mulher sendo mulher. Que jeito que o homem vai ser homem? Primeiro, ele precisa ver que biologicamente ele é diferente da mulher. E às vezes, porque a gente convive, marido e mulher são pares, são iguais, não tem hierarquia entre a gente, às vezes a gente demora a perceber as nossas diferenças pessoais. Homens, eles são seres racionais, enquanto mulheres são seres emocionais. Homens são seres que eles pensam e eles querem tudo que seja regrinha de 3. Então, eles querem... uma coisa que me veio agora é o professor do nosso seminário. Ele chegou, as mulheres estavam em plena época de encontro kids. Então, e a esposa dele era mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, e ela tinha um encontro kids no final de semana. E eu lembro que lá no finalzinho da aula, ela passa no início da semana, dizendo tipo assim, nossa, e agora o tempo, vamos pra casa, porque tem que pegar os meninos na escola, tem que fazer almoço. Ele tira o cartão de crédito, ele dá pra ela, amor, nós vamos comprar comida. E ela toda feliz, uau, né? E aí ele fez ela feliz. Mas no final da semana, isso repete. Quando ele oferece o cartão de crédito pra ela para comprar almoço, ela fala, claro que não, eu vou cozinhar. Acho isso máximo. O problema é que nós somos totalmente imprevisíveis, porque o homem, ele quer entender a gente por tabelinha, regra de 3. É isso que deixa certo, os homens malucos, isso, né? Se deu certo uma vez, vai então dar agora sempre. vai dar certo sempre. Não existe isso, né? Com a gente. Mas a gente também quer vê-los dessa forma, entendeu? Como a gente se vê. E homens não, eles são racionais, eles não são emotivos quanto eles são previsíveis. Eles são previsíveis e práticos, né? Então, tudo que eles torna querem... mais fácil a relação em alguns aspectos. Com certeza, até porque a gente consegue prever o que o marido vai querer, como que ele vai gostar. Eles que têm um pouco mais de dificuldade com a gente. Agora, só completando aqui, Geis, esse conceito das mulheres sobre masculinidade, você acha que na maioria, correto ou equivocado? Porque você está falando sobre como as mulheres, então, como Deus criou o homem, mas também tem o ponto de vista da mulher. Porque, como eu disse, parece uma pergunta óbvia, que as mulheres deveriam saber o que é ser homem, ou definir a masculinidade, saber que ele é diferente. Mas você acha que, de maneira geral, as mulheres, elas se equivocam nesse conceito? Com certeza. Elas misturam? Misturam porque... Primeiro, porque eu falo de mim mesma, né? De como que eu aprendi. Eu aprendi meio que na marra. Aí casei, toda bonitinha. Logo de recém-casada, eu lembro que uma amiga me liga à tarde, falando assim, Geisa, eu tô indo pro shopping, fulana também tá indo, vamos! E nem imediatamente eu, tipo assim, saí da aba do papai e da mamãe, casei, a alforria foi me dada, entendeu? Imediatamente eu pego o telefone e falo, claro! Entendeu? Só vou passar em casa. Passei, retoquei o batom. Quando eu tava saindo, o Gi tá entrando com o carro. Seu esposo. Aí, quando eu vou falar com ele, falei, amor, tô indo pro shopping, minhas amigas. Ele desceu mais o vidro. E ele falou assim, você tá me perguntando ou me comunicando? Eu pensei, que diferença. Não é a mesma coisa. Que diferença faz? Aí ele falou assim, olha, mulher minha não vai com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora, sem que eu saiba. Quando o vidro subiu e então eu fui para o shopping aquele dia que ele deixou, eu pensei, esse negócio é complicado, entendeu? A mensagem foi passada. Porque virilidade tem a ver com honra, tem a ver com autoridade. E foi uma das coisas que eu tive que aprender em oração e jejum. Porque obedecer você já era formada, você já era psicóloga. Recém-saída da universidade. Então você já tinha uma base ali que sustentava esse E se a gente for conhecimento. falar pela psicologia, a base era horrível, porque na universidade a gente aprende o feminismo, né? Então, eu tava com tudo muito fresco. Isso. Então, a primeira coisa que uma mulher tá ouvindo aqui, e se ela for feminista, o que ela tá pensando é, como que marido fala assim, né? Se for para ser minha, ninguém é de ninguém. É sim. A primeira coisa que eu fui observar é que Adão, quando olha para Eva, ele fala assim, essa então é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se apropriou. E uma das coisas mais interessantes quando a gente se relaciona é quando, finalmente, o moço vira pra gente e quer a gente como minha namorada, não é isso? Uhum. Depois, quando ele pede pros pais, minha esposa. É verdade, entendeu? é verdade. E às vezes a gente banaliza isso no decorrer.
Então, primeiro, a gente tem que perceber que hormônios trabalham diferentes. E o jeito de ser e o jeito de agir também é totalmente diferente, né? Então, nós temos aí litros de sangue, eles têm 5 litros, nós temos 4 litros de sangue, não é assim? Os homens e as mulheres. A mulher as diferenças biológicas, né? Biológicas, é muito importante. Essas diferenças não são por acaso, elas conotam emocional diferente, uma psique diferente, um jeito de ser diferente. E espiritualmente, então, esse Deus que fez a regrinha, ele fala como que tem que ser. Então, falando aqui a respeito desse conceito bíblico de masculinidade, queria até que a pastora Dalva também comentasse, depois de você, a Bíblia coloca de uma maneira muito clara, né, que a masculinidade significa proteção e provisão. Então, como você disse, é uma coisa muito prática. E envolve também, é claro, o amor, tudo isso. Mas os homens foram projetados física e emocionalmente para isso. Agora, um conceito errado sobre masculinidade, ele vai afetar o casamento. Tanto o conceito por parte do homem, como também da mulher. Ele afeta o relacionamento. Porque quando eu não vejo o outro do jeito que ele tem que ser visto, eu também não me coloco na posição que eu tenho que me colocar para relacionar com ele da forma como que precisa. Então, a questão hoje nós não estamos falando do mundo. Nós não estamos falando aqui da vida, né, moderna, disso. Nós estamos falando aqui de casais que são crentes, pessoas que nasceram de novo e que reconhecem a palavra de Deus como fundamento na sua vida, como uma direção. Exatamente. Mas nem sempre isso funciona também nos casamentos. Porque é uma aprendizagem. Então, você, por exemplo, você deu o seu pequeno testemunho aqui, mas eu acho que isso se aplica a muitas mulheres que estão nos ouvindo. Como nós estamos falando sobre o que as mulheres precisam aprender, o que as esposas precisam aprender sobre seus maridos. Você cresceu na igreja, seus pais eram crentes, você tinha valores, seu esposo também era crente. Mas você se deparou com essa situação. Você não via o seu marido como aquela pessoa que tem a autoridade e dá a palavra final, dá a última palavra. Porque esse conceito aqui de proteção, de provisão também não era claro para você. Na verdade, sabe qual é a diferença básica? Honrar uma pessoa que hierarquicamente está numa posição de superioridade é fácil. Para mim era fácil. Honrar professor, honrar pai, porque eu os via hierarquicamente acima de mim. Agora, marido não tem que ser visto acima de nós. Esse é um grande lance. Marido não tem, marido é um igual. Nós somos pares nesse relacionamento. Agora, o que acontece? Como que a mulher pode fazer isso? Né? E aí eu fui de novo, eu fui para jejum de oração. É assim que a gente aprende as coisas, né? Eu fui falar, Deus, se o meu relacionamento continuar, depois de alguns outros equívocos, que eu percebia que eu precisava ceder essa autoridade para ele. Essa autoridade é uma coisa que eu concedo para o outro. Não necessariamente o outro conquista. Porque ninguém manda em ninguém se a gente não deixar. Isso aí que você falou é algo muito importante. E eu quero falar sobre essa questão da autoridade. Deixa eu só perguntar à pastora Dalva aqui, porque você acompanha muitas mulheres na igreja, Dalva. Você percebe essa questão das mulheres, as esposas dentro da igreja? Elas têm dificuldade de reconhecer esse conceito bíblico de masculinidade que envolve proteção e provisão? Sim, pastor, eu penso que tanto as mulheres quanto os homens, eles têm essa dificuldade hoje. Acho que um pouco pela criação também. Os homens, antigamente, eles eram criados para ser o homem da casa, o provedor, aquele que protege. Hoje, os homens tiveram uma criação muito enfraquecida. Então, eles são muito frágeis em algumas coisas. E, às vezes, a mulher ela foi criada naquele lema do feminismo que ela tinha que se sobressair. E a mulher fortaleceu, né? Então, ela começou a querer mandar, a querer dar as ordens. E ela saiu da posição. Então, eu acho que quando tem essa distorção, a mulher não se coloca na posição de que o marido é o líder e que ele é o protetor e o provedor. E o marido descansa que ela vai fazer. O marido aceita, né? Ele não oferece resistência. Esse é o problema. E, às vezes, ele até gosta, pastor. Muitos até gostam. Ele se acomoda porque a mulher faz por ele. Então vamos falar um pouco sobre essa questão da autoridade dentro do contexto da família.
Vocês duas mencionaram, então me responda, Geisa. O que aconteceu com a figura masculina a partir desse movimento de liberação da mulher? Porque nós falamos aqui do conceito bíblico, você também mencionou. Deus já criou o homem assim, ele foi projetado assim, para ser o protetor, para trazer provisão. Ele tem a posição de autoridade na família. Então, o que aconteceu então com essa figura masculina? Aconteceu que literalmente uma inversão de valores. Né? Uma inversão de valores quando ele sai do perfeito lugar em que Deus o colocou. Então, quando a gente não consegue reconhecê-lo lá, a gente não consegue também se relacionar com ele da forma como Deus gostaria que a gente se relacionasse. Então, qual era o lugar que Deus tinha? A liberação da mulher, o que ela trouxe? Veio aos pouquinhos, né? Então, a mulher, primeiro, ela só queria direitos iguais. Depois, ela não queria mais só direitos iguais. Ela quer ser... Primeiro, porque não existe direitos iguais. Quando a gente trata de homem e de mulher, a gente está falando de diferença. Uhum. Deus fez um lugar para o homem e Deus fez um lugar para a mulher. Não existe direitos iguais. Nem competição, né? Exato. Então, o homem tem que querer direitos de homem e mulher tem que querer direitos de mulher. Mas o mundo não. O diabo vem inverter. Tudo que Deus faz lá que é X, o diabo quer colocar Y, entendeu? Então, ele quis dizer, não, que nós somos iguais. Uhum. Na verdade, a gente é num nível de hierarquia. Mas a gente não é no nível de função, entendeu? A igualdade, na verdade, diz respeito a valor. Então, valor, os dois são importantes. Exato. E têm o mesmo valor diante de Deus. Mas é claro que a posição diferente do homem na família e da mulher é distinta. E um tem que reconhecer na vida do outro. Isso gera tudo o que aconteceu, por isso que vieram os divórcios. Porque quando a gente se acha muito boa, a gente quer depreciar o marido. Então, o marido, por exemplo, ele faz um negócio. E a mulher que fica, ela sempre acha que se ela estivesse no lugar dele, ela teria feito esse negócio bem melhor do que o marido fez. Talvez até faria. Porque às vezes tem mulheres que realmente têm dons. Verdade. Né? E têm a capacidade ou a habilidade de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de administrar. Mas eu acho que não é a questão de fazer melhor. Qual é, então? A questão é de você estar na posição que Deus te colocou. Exatamente, até porque, presta atenção, o seu marido não nasceu sabendo ser marido, ele vai aprender com você dentro do casamento. Se você não der espaço para ele, entendeu? Exercer a autoridade, errar também. A Bíblia diz Eclesiastes 4:9, acho o máximo, que é o versículo que o papai leu no casamento e que eu nunca mais esqueci. Por que é melhor ser dois do que um? Porque se um cair, juntos se levantam. Uhum. Né? Se um prevalecer contra o outro, juntos eles se defendem. Se tiver frio, juntos se aquecem. Ou seja, quando você vê o outro e deixa o outro na posição dele, ele vai aprender. Ele também não nasceu sabendo. E vai errar, essa questão de aprender é uma coisa autoridade. Que envolve paciência. Agora, me diz uma coisa. Homem e mulher, eles vão aprender depois que casam, realmente. Juntos. Mas, do ponto de vista do homem, o que ele espera de sua esposa quando ele se casa? Será que ele está esperando uma segunda mãe? Será que ele está realmente esperando uma amante, uma companheira? O que é, assim, de uma maneira mais sucinta, prática? Eles a Dalva está rindo o ali. que passa na cabeça desses homens? Porque na cabeça das mulheres, nós já sabemos. Mas hoje nós estamos falando dos homens. O que ele espera? Aquele jovem ali de 25, 30 ou 35 anos que vai se casar? Via de regra, como definição, eles vão falar na clínica que eles esperam uma amante, né? Uma mulherão, entendeu? Que o satisfaçam. Mas muitos se comportam não como esperando uma mulher, mas como alguém que necessita de uma mãe. Então o que ele quer dela? Ele quer comida, ele quer carinho, ele quer... Tem uns ainda que chamam mamar de manhã, sabe assim? Eles querem a mamadeira de manhã. Então, tipo assim, você não fez a comida como a minha mãe faz, né? Você não se veste como a minha mãe faz. Se ele comentar isso, ele está assim, a um pé e isso é muito de uma explosão conjugal. Exatamente, né? Porque primeiro você precisa definir para ele. Eu não sou sua mãe, eu não estou ocupando, você já tem mãe. Mas você acha que é a mulher que tem que falar isso para ele, a esposa? Se preciso, sim. Com atitudes ou até verbalizando. A gente tem que ensinar o outro. É porque tem muitas mulheres que elas são arrogantes, elas não ensinam o marido a amarem elas também, entendeu? Ensinar, você quer dizer falar... conversar de uma maneira que ela expressa aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta. Lembra sempre que homens são práticos.
Homens gostam de uma conversa, não daquele conversa demorada, de explicar conceitos. Discutir relação. Eles odeiam isso. Porque eles também odeiam problemas, né? Eles gostam de ser práticos, eles gostam de resolver rapidinho. Então, você pode ser óbvia em alguns momentos, entendeu? É assim que eu gosto, é assim que eu quero, é assim que Você percebe isso dentro dos consultórios, no início de casais, no início do casamento? Início que eu digo assim, ali nos primeiros 5, 7 anos. Esse tipo de conflito? Muito. De ir para o casamento com uma expectativa totalmente diferente. Falsa. Exato. E depois a ficha tem que cair. Porque nós, e eu fui uma delas, eu fui educada como princesinha do papai e da mamãe. Eu li todos os livros de princesinha possíveis, entendeu? Eu esperava, por exemplo, que o casamento fosse um príncipe. E quando ele cai do cavalo... A gente fica assim, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque em outros momentos, o que a gente esperava? Ser tratada como princesinha, né? Do papai e da mamãe. Então a gente espera elegância, gentileza, docilidade, cavalheirismo, romantismo, proteção, romantismo, né? Mas isso vem também algumas vezes. Com certeza. Eu acho que não o tempo todo. Exato. Mas será que... Mas aí é que tava, era o meu conceito que estava errado. Eu casei vendo coraçãozinho vermelho no ar. Até chegar da lua de mel. Quando eu pisei em casa, finalmente eu pus o pé no chão e eu falei, o que eu fiz? Entendeu? Porque eu vivi a cena do casamento, é incrível. Eu não pisava no chão. Quando eu entrava com o papai naquele corredor... Geisa, você é a típica mulher, pastora Dalva. A senhora fez uma sua experiência, pastora. Não precisa falar de você, não. Da sua experiência com as mulheres que se casam. O que você acha que um homem espera de sua esposa quando ele se casa? Eu penso que em muitos, o conceito de querer ser cuidado, ele é presente, sim, em muitos casamentos. Mas eu penso também que em muitos casamentos, a expectativa errada do homem em relação à mulher tem muito a ver com a criação dele. Porque eu acho que tem muitos homens que são criados de uma forma muito paparicada, muito mimada, muito cuidada. Pela mãe, Pela né? mãe. E aí, quando ele vai pro casamento, ele tem dificuldade de assumir o papel. Agora, ele é o homem. Ele não é mais um menininho da mamãe. Excelente. Né? Então, ele precisa entender que quando ele casou com uma mulher que precisa de um marido. Né? Eu acho que esse papel que a mãe faz na vida do filho é muito importante. E a esposa... Preparar o filho para ser um homem. Na verdade, é a mulher que forma os homens. Exatamente. Então, será que Isso não é muito as mães importante. também que estão pela diferença, deixando de fazer o serviço completo? Sim. Olha, a é referência algo do sério pai também, isso. né? Referência do pai. Quer dizer, se o pai não se posta como alguém que exerce autoridade, que dá limite, que é provisão, que é proteção, possivelmente ele também vai reproduzir. Vai imitar. Vai imitar. Olha, falando então, eu quero insistir um pouco mais nessa questão da autoridade do homem na família. Então, como é o homem com autoridade no lar e o homem sem autoridade no lar? Porque nós temos, então, um casal crente. E os dois sabem de uma maneira talvez superficial, né? Que o homem é o cabeça, sobre a autoridade, sobre a submissão. Mas é claro que, como você disse, na hora que a ficha cai, na hora que você vai enfrentar a realidade, você precisa ter uma reação. Você vai reagir de acordo com seus valores, mas também de acordo com o seu gênero, né? Como você falou, homens são mais racionais e mulheres emocionais. Mas como que é esse homem? Eu queria que essa mulher agora entendesse como é o homem, o marido, com autoridade dentro de casa, quando a mulher reconhece, e como é o homem que a mulher não reconhece a autoridade. Eu lembro de uma vez que eu fui para a Itália e a gente foi almoçar numa igreja e eu percebi os homens italianos. Primeiro que eu acho eles lindos, maravilhosos, eles são elegantérrimos, eles se vestem bem tudo. Mas na hora de conviver, eles são fracos. O homem goiano, ele é do pé rachado, ele é não sei o quê, mas ele é autoridade, ele é muito mais másculo. Masculinidade tem a ver com a apropriação da virilidade e tem a ver também com a apropriação de autoridade.
Então, com essa mulher, o homem que... normalmente, as mulheres italianas, elas são muito feministas, entendeu? Elas que lideram. Então, a mama serve tudo, ninguém começa a comer antes que a mama sente. É a mama que determina o que, que vai comer. É matriarcal, né? Matriarcal. Então, esses homens, automaticamente, eles são fracos. Eles são reflexo de mulheres que não deram espaço para eles serem o que eles teriam que ser. E reflexo também de um homem, porque o homem viril, ele não vai abrir mão do espaço que ele tem. Entendeu? Então, quando ele já foi educado na família dele, tipo um G da vida, né? O meu marido. Quando ele entrou, ele foi sinalizando logo qual é o meu espaço, qual que era o dele. Aqui não, né? Entendeu? Você acha, então, que o homem precisa também conquistar esse espaço, essa autoridade? Porque você falou que a mulher também, ela tem que conceder, reconhecer a autoridade. Mas tem os dois lados, não? De reconhecer e também de se impor. Eu não se esperei. impor no sentido positivo, não eu acredito, negativo. sabe como que isso acontece? Quando você literalmente entende o que é submissão e o homem entende o que é liderança e autoridade. Qualquer um que der um passo em direção ao outro vai favorecer com que o outro tome o seu lugar. Então, pode ser que o seu marido não seja cristão ou que tenha dificuldade. Não espere que ele faça isso. Dê o primeiro passo. Então, no meu caso, eu fui orar. Jesus me ensina a ser submissa. Entendeu? E quando é o contrário também, se você que tem mais sensibilidade, a sua mulher que é resistente, você precisa disso, homens também. Vai diante de Deus. Deus, então agora me ensina. E como que você faz isso com atitudes? Amando. Então, como referência de autoridade, você precisa ser tudo aquilo que você quer que ela responda. Então, se você quer gentileza, você é gentileza. Se você quer prestatividade, você é prestatividade, entendeu? O homem como cabeça, ele também dá sinais e educa a esposa, entre aspas, entendeu? A responder de acordo com aquilo também que ele gera. Agora, você é psicoterapeuta de casais. Me diz uma coisa. Qual é a reclamação mais constante dos homens em relação às suas esposas? Aquela que você acha que prevalece mais. Insubmissão. Eu tenho casais, por exemplo, cristãos mesmo, que às vezes chegam... porque normalmente, para mim, só chegam os casos impossíveis, que já não tem mais jeito. Eles já tentaram de tudo, não tem, então vamos lá na Geisa. E aí, o que acontece? O homem normalmente chega, senta, ele é mais calado, as mulheres são mais falantes. E aí, a mulher já chega... Eu não sabia que a gente tinha um problema de casamento. E agora meu marido chega pedindo divórcio. Depois de tantos anos de casados, meu marido... Aquela cara assim de santa, sabe? Assim de boazinha. Mas você acha que realmente ela não sabia ou ela se coloca como vítima? Aí o marido, que nunca tinha falado nada... Uma vez eu vi o marido chorar a cântaros. E eu falei, o que tá acontecendo? No final ele falou assim, ela nunca me respeitou. Ela nunca me admirou. Ela nunca me elogiou. Eu só tenho palavras de depreciação, ou seja, ele não ficou desgastando a relação. Ele tentou falar algumas vezes, não conseguiu, foi vivendo anos, deixou os filhos crescerem e falou, agora eu tomo atitude. Pastora Márcia, isso é muito, muito comum. É interessante isso que a Geis diz, porque uma das necessidades do homem é de ser reconhecido, ser admirado, né? Uma das necessidades masculinas. E como que o diabo, ele distorce tudo isso para destruir o casamento? Ele começa a colocar na cabeça daquela mulher que não tem sabedoria e não entendeu o seu lugar, que ela não precisa ser submissa e que o marido não consegue liderá-la. E ela começa a agir porque ela acha que ela que tem que ensinar, que é ela que tem que falar, porque ele não sabe. E ela se coloca numa posição que não é dela, que é de liderança, e ela abafa a liderança do marido, só que essa mulher, ela não percebe que ela está destruindo o casamento. Ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Mas eu acho que entra aí o que a Geisa também colocou aqui. Embora ela tinha ali um conhecimento como profissional, conhecimento natural, né, que você pode ter, mas... ela dependeu de Deus, ela foi buscar na fonte do Criador, aquele que realmente concedeu e planejou a masculinidade, a feminilidade, aquele que definiu a posição do homem e da mulher na família. E o fato da mulher ir para os pés do Senhor, orar, jejuar, porque isso mostra um preço pago para que você possa ter uma direção, revelação e enxergar o casamento aos olhos de Deus, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham
os que a edificam. Então, ali está dizendo quem trabalha para edificar a casa, que é o marido e a esposa. Exatamente. Quer dizer, eles estão se esforçando, mas não funciona, porque não é uma soma de 2 mais 2 são 4. Então, de fato, precisa ter a dependência do Senhor. Eu creio que cada um desses aspectos que nós comentamos aqui são muito importantes e eu quero voltar em alguns deles, mas nós vamos para um pequeno intervalo. E eu quero chamar a sua atenção, querido ouvinte, o que nós estamos falando aqui hoje é muito importante, tanto para aqueles que são casados, como para aqueles que ainda não se casaram, porque é muito importante que a gente possa enxergar o casamento, homem e mulher, do ponto de vista de Deus. Por isso, nós estamos abordando hoje o tema: o que as esposas precisam saber sobre os seus maridos? Daqui a pouquinho, a gente volta. Estamos de volta, falando hoje sobre o tema: o que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. E o nosso alvo nesse programa é principalmente ajudar as mulheres casadas a conhecer um pouco mais desse homem com quem você se casou. Mas é claro que também isso atinge outras pessoas, inclusive mulheres que ainda não se casaram. E para isso nós temos aqui hoje nossa querida irmã e também psicoterapeuta de casais, Geisa Guimarães. Isso mesmo? Yes, é. Guimarães é do seu Guimarães esposo? do papai e Ramos do Gi. Ramos do esposo, então não pode esquecer o Ramos. Geisa Guimarães Ramos. Agora, é claro que quando homem e mulher se casam, eles querem, de fato, ser bem-sucedidos no casamento, mas nem sempre são. Tem uma pequena história que define o homem de sucesso e a mulher de sucesso. Deve ser o máximo. Alguém perguntou: quem é o homem de sucesso? E alguém respondeu: o homem de sucesso é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que o que a sua esposa consegue gastar. Mas e a mulher de sucesso? A mulher de sucesso é aquela que consegue achar esse homem. Isso é bom, né, gente? Se fosse tão simples, né? Você poderia... Você é uma mulher de sucesso? O Gi tem tentado. Ele tem ganhado uns trocadinhos. Tem, graças a Deus. Ok. E falar em dinheiro é muito importante também. Porque nós vivemos no modo de produção capitalista. O dinheiro diz muito a respeito do que o outro é, do que nós somos. Então, eu lembro que no shopping, às vezes com as amigas, eu já tive situações em que eu ligo perguntando pro Gigi: eu posso comprar sapato assim? Porque eu tenho um cartão que eu posso comprar o que eu quiser, mas tem o cartão dele, que eu gosto de gastar no cartão dele. Ele te dá o cartão dele. Esse é o melhor porque cartão. a gente tem Esse a marido conta é muito bom. Mas a conta conjunta é porque a gente tem alvos e princípios de que a gente quer fazer e quem administra é o Gi. Então, quando eu ligo e elas olham pra mim, tipo assim: o que você está fazendo? Porque tem meses, dependendo da empresa, a clínica, ela dá mais dinheiro do que todas as outras empresas. E elas pensam assim: como pedir? Entendeu? Você é uma mulher bem-sucedida, independente. Mas aí o que a gente precisa entender é que o fato de ganhar mais ou menos não interfere em nada na posição que existe do casamento. Você continua sendo esposa, ganhando mais ou ganhando menos, e tendo que pedir literalmente porque tem alguém que administra. Entendeu? Então, quando ele fala não, antes eu falava: mas vai sair, é coleção nova, a minha cor, o meu número é 36, não sei. Agora eu já nem falo mais isso. Por quê? Porque na hora a gente que você aprende. fala que vai no shopping, ele já fala: pode usar o cartão. E às vezes fala que não, só o mês que vem, entende? Ou então, quando for em novembro ou em julho, nós vamos para os Estados Unidos, a gente vai comprar, e eu tenho que esperar até lá. Mas qual que é a essência disso tudo? É perceber primeiro que tem alguém que governa. Tem alguém que é autoridade. Tem alguém. Então, eu sei que ele vai passar os 6 meses, então, poupando para eu poder gastar. Entendeu? Então, não é uma coisa também arbitrária, sufocante. É uma coisa que eu sei que sou amada. Mas para ser amada, eu também preciso respeitar. Precisa ter alguém que tem controle. Eu preciso me submeter. Isso é muito importante que você colocou. Nós terminamos aqui o primeiro momento falando a respeito da autoridade. Como que é o homem com autoridade no lar e aquele homem sem autoridade. Como que é esse perfil? Eu gostaria de associar 2 conceitos, são 2 princípios muito importantes quando diz respeito ao
homem ao marido, que é autoridade e respeito. Porque as duas coisas estão interligadas. Por que o homem tem tanta necessidade de ser respeitado pela sua esposa? Porque, basicamente, de novo eu volto. A única coisa que a mulher tem que entender: homem é cabeça e foi feito para mandar, e a mulher foi feita para obedecer. Eu sei que uma psicóloga não podia estar falando isso, mas antes de ser psicóloga, eu sou de Jesus, entendeu? E a Bíblia diz que o nosso papel é submeter. O que significa submeter? Submeter não é ter medo. Submeter é respeitar. O conceito correto, né? Isso. Ter o Submeter conceito é honrar. Submeter é colocar o outro porque eu quero numa atitude de superioridade. Sou eu que ergo o outro. Não necessariamente que ele ocupe esse lugar, mas eu o coloco nesse lugar. Então isso que você falou é muito importante. Então, é a mulher que coloca o homem na posição de autoridade Creio. quando ela reconhece. Literalmente, porque ninguém manda em ninguém se alguém não deixar. Pastora Dalva. Isso que a Geise falou é tão interessante, pastora, porque tem autoridades impostas, que são aqueles homens arbitrários, né? Que falam, eu falo e você cala a boca. Isso realmente não é uma autoridade, né? Porque ele está usando de força para conseguir o que ele quer. Na verdade, hoje eu percebo que muitas mulheres que entendem que quando ela respeita o marido, ela recebe o amor dele de volta. Certeza absoluta. Quando ela entende isso, Essa é uma equação bíblica. Ela vai ter um casamento bem sucedido porque é um princípio bíblico. Eu vou respeitar o meu marido, eu vou falar com ele da forma certa, eu vou deixar ele mandar em mim, porque é a posição dele, e ele vai me amar, que é o que eu mais quero. É interessante nós falarmos assim, porque a Bíblia, ela menciona exatamente a questão do respeito. Então, a Bíblia poderia colocar muitas coisas que a mulher deve fazer em relação ao seu marido. Mas ela coloca aquilo que é a essência, o principal. Isso. Porque dali as outras coisas vão ser um resultado. Em Efésios 5:33 diz: não obstante vós, cada um por si, também ame a própria esposa como a si mesmo. Está falando do marido. E a esposa respeite ao marido. Maravilha. Então, respeito. Tirar o chapéu. Amor e respeito, né? Eu Tirar o li uma chapéu. vez, eu estava lendo o livro falando, né, sobre essa questão do relacionamento conjugal, um livro evangélico. E ali tinha algumas pesquisas interessantes. E uma delas, o autor dizia o seguinte, que mais de 70% dos homens entrevistados, que eram casados, disseram que se sentiam desrespeitados pelas suas esposas. Essa é a queixa Você comum. percebe isso no seu acompanhamento Essa é a com queixa casais? comum. É daí que descende todos os outros problemas. É quando você literalmente não respeita o homem como homem, entendeu? Agora me fala umas situações, porque às vezes a esposa, aquela ouvinte que está ali, ela fala, não, eu não sou assim, eu respeito. Me fala situações práticas do dia a dia em que o marido enxerga como desrespeito, mas ela não. Porque às vezes a mulher não percebe. Depende do marido também, né? Porque, por exemplo, essa minha saída no shopping, por exemplo, que eu disse no primeiro tempo, pro Gi era um desrespeito, entendeu? Era um desrespeito. Porque quê? você Porque ele estava quer só saber. comunicando, você não Isso. estava Exatamente. pedindo a permissão. Exatamente. Então eu tinha, agora, por exemplo, eu não lembro aqui, com toda sinceridade, de uma ocasião em que eu pedi para ir pro shopping e ele não deixou. Mas ele quer saber aonde, ele quer saber quando, ele quer saber como, entendeu? Ele acha que isso é o jeito de proteger e de cuidar. Esse é o jeito de zelar. E ele fala sempre, se eu precisar de você a qualquer momento, a gente precisa saber um do outro. Onde Mas está a o que tá mulher, eu fazendo. acho que talvez você diz, ele vê dessa maneira, como proteção, mas a mulher vê como um controle. Talvez. É a mulher que, na verdade, não se sente amada. Porque quando eu sou amada, eu sei que tudo que o outro tá fazendo é por amor. Ah, sim. Então você confia na motivação do Com outro. certeza. Porque você sabe que ele te ama. Até porque ele declara isso todos os dias. O Gi vive pra me fazer feliz, entendeu? E a gente acredita no que a gente quer acreditar. Mas tem É verdade. pessoas, Geise, que não têm esse sentimento em relação Com ao marido. certeza. Eu não me sinto amada. Mas aí que entra o problema. Porque ela não se sente amada e ela desrespeita o marido. O marido se sente desrespeitado e não ama. Então, assim, é um problema
tão simples de resolver que a Bíblia já deu a dica, né? Respeita o seu marido que ele vai te amar. Mas a mulher, ela não, ela persiste em errar nessas coisas. Mas você acha que a questão do tom de voz que algumas mulheres falam com seus maridos é algo que eles reclamam ou é algo irrelevante, que ele deixa passar? A maioria das vezes não é nem o problema em si, mas é o jeito que o problema está sendo abordado, como ele está sendo comunicado, entendeu? Tem muito a ver, por quê? Porque percebe, submissão, ela é inquestionável, ela é absoluta. Ela é um sentimento que você carrega no seu coração. Agora, a obediência, não. A obediência, ela pode ser relativa. Então, dependendo da situação, eu posso até argumentar com o marido, eu posso até fazê-lo mudar de ideia. Mas se ele observar que há submissão, entende? Por trás daquilo tem uma mulher, uma esposa. Eu tenho frases ótimas, né, pra lidar com o Di, que eu acho que desmontam ele. Tipo assim, amor, me ensina a te respeitar, me ensina a ser submissa, entendeu? Um homem não suporta ouvir isso, né? Porque ele fala, gente, uma mulher dessa, como que eu posso perder? Entendeu? Uma mulher que tá querendo me agradar, entendeu? Entendi. Então tem algumas coisas que você pode ir de uma forma sutil. É o que a Bíblia chama de sabedoria. Você vai de uma forma sutil, delicada, feminina. Isso é ser feminino, né? E eu aprendi isso tomando surra do meu pai. Uma vez eu tinha, acho que 6 anos. Eu fiz birra e dei aquela... No chão, eu rodei e o papai chegou bem na hora. E eu lembro que eu não tinha mais que 6 anos. Eu devia estar por volta de 6 anos. Ele me levou pro quarto e ele disse, filha, mulheres não se comportam assim com homens, porque homem que é homem não suporta. Mulheres, porque o meu irmão tava com uma boneca, eu tava com toda a razão do mundo. Ele tava judiando da minha boneca, e aí eu quis pegar ele mais alto que eu, e eu fui pra cima dele, não conseguindo, eu fiz a birra. Então ele me levou, naquele dia ele não perguntou quem tava certo, quem tava errado, porque ele sempre fazia isso. Nesse dia foi comigo o tratamento. E ele chegou e ele falou assim, olha, homem que é homem não suporta ouvir de mulher qualquer coisa de qualquer jeito. Eu gravei isso. E mais uma frase ele usou, ele falou, se você chegar a casar, você não vai ficar casada se comportar assim. Que coisa, hein? Essas colocações, elas mostram realmente valores e princípios espirituais. E você percebe que aquilo ali é como pedras no caminho que você precisa seguir. Né? Eu acho muito importante isso. Certa vez eu ouvi da boca de um marido, nós estávamos aconselhando, né, um casal, e o marido falou, olha, se eu falasse com ela da maneira como ela fala comigo, nós não estaríamos mais casados. Uau. Porque ela não aceitaria. Essa é uma então, frase... ele estava falando exatamente do que a gente está colocando aqui, em relação ao respeito e também a maneira de falar, o tom de voz. Okay. Agora, eu penso que isso é algo que as mulheres também precisam perceber. Como que ela percebe? A gente é igual quando tá namorando, a gente não percebe tudo do outro. Porque nem sempre o marido vai falar como esse marido falou. Ele falou, mas ele já estava ali como você, já estava descendo o precipício, né? Exato. De alguma forma, a gente precisa querer entender o outro. A gente precisa dedicar tempo, a gente precisa dedicar atenção. A gente precisa, entendeu? Se movimentar em relação ao outro. Então, por que quando a gente é namorado, a gente descobre tudo? O que ele gosta, como que ele reage. A gente descobre até o que ele tá pensando. Porque a gente fica o tempo todo querendo discernir, decodificar. A gente se interessa, a gente tem acuidade o nosso olhar. Entendeu? É assim que a gente deve ser com o marido. Você acha que depois que casa a mulher descuida? A rotina, né? A convivência pode dar pra gente certa... E outra, é filho, é marido, é dona de casa. Tem a época, entendeu? Eu acho também que entra aquela questão de eu quero que ele me faça feliz. Então, você tá tão preocupada em fazer que ele te faça feliz, ensinar pra ele o que você gosta, que você se esquece de perceber o que ele gosta. E essa é uma inverdade que toda mocinha que tá me ouvindo agora, por favor, tem que prestar atenção nisso.
Você não casa para ser feliz. Você casa porque você já é feliz. Exatamente. Você não tece nenhuma expectativa com o outro, do outro, de ter que resolver seus problemas, de te dar alegria e felicidade. Não. Sim. Você já vai completa. Solteiro significa completo, né? Então, só quando você se sente preenchido, completo, no aspecto profissional, educacional, sua vida com Deus, então agora é a hora de se relacionar. Antes disso, não é hora de se relacionar. Olha, eu queria colocar aqui também uma questão que eu acho que envolve isso que nós estamos falando. O que as esposas precisam saber a respeito dos seus maridos. Mas você poderia apontar qual é o maior erro de uma esposa em relação ao seu marido? Porque poderia ser muitas coisas. Por exemplo, ela não fica em casa. Porque ela é mandona. Porque o que seria o maior erro que a esposa comete em relação ao seu marido? O maior erro, ele não está restrito a atitudes. Ele está restrito a sentimento, a posicionamento. Ou seja, é exatamente... Por isso que a Bíblia fala insubmissão. A gente tem que ser submissa. Tudo decorre da nossa insubmissão. Eu posso fazer muitas coisas, mas se meu marido perceber que eu sou submissa, que eu estou sendo submissa, ele vai olhar aquilo com bons olhos. Independente da minha voz, do meu jeito, da minha TPM, entendeu? Do meu dia, sei lá, de cabelo em pé, não tem problema. Ele vai perceber aquilo com amor. Porque ele vai ver a atitude do meu coração, não é desonrá-lo. Entendeu? Não é desonrá-lo. Pelo contrário, ele é minha prioridade. Eu sempre ajo com ele com precedência, eu dou a precedência. Honrar é tirar o chapéu, é prestar continência. O Espírito Santo me ensinou isso. Quando eu fui orar, eu fui fazer 40 dias. Prestar continência é uma palavra forte para as mulheres ouvirem, né, Geisa? E eu tenho isso, sabe? É como se literalmente, a minha alma se curvasse quando eu olho o Gi, entendeu? O Espírito Santo me ensinou justamente depois de alguns anos que eu percebi essas coisinhas pequenininhas, que eu pensei, gente, eu não sou aquela de errar 2 vezes a mesma coisa. Então, quando eu percebi que o Gi já, tipo assim, não é por aí, eu fui buscar o Senhor Deus, o meu casamento não vai tolerar isso por muito tempo. Então, me ensina a ser submissa. E eu entrei em jejum de 40 dias e oração pelas madrugadas. E eu ajoelhava aos pés da cama, no pé do Gi, e aí eu comecei a colocar minha cabeça embaixo do pé dele. Orava, chorava para Deus. Deus me ensina, entendeu? Aí eu lembro que ele acordou. Quando ele acordou, que me viu chorando, ele foi para baixo, ele me pegou, me sentou na cama. Amor, o que tá acontecendo? E eu falei para ele secando as minhas lágrimas, ele perguntou, eu lembro, e eu falei, eu tô pedindo para Deus me ensinar a ser submissa. Para quê? E me encheu de beijo, o céu desceu, os anjos disseram amém, foi aquela noite maravilhosa. E a primeira lição do Espírito Santo foi, submissão tem tudo a ver com virilidade. Homem maravilhoso. Primeira lição. E aí eu passei os 40... Submissão e virilidade. Tem isso tudo aí a ver. É algo com potência. Muito importante. Entendeu? E aí a Bíblia diz que... Aí tá, eu fiquei todos esses dias, Deus, o Espírito Santo não falou mais nada. Quando foi no 40º dia, quando eu tava entregando, que eu fiz aquela oração de entrega, tipo assim, dos meus dias, Deus, muito obrigada por tudo. O Espírito Santo falou assim, Geisa, você quer ser tratada como rainha? Falei, Espírito Santo, eu sou princesinha do papai e da mamãe, eu nasci pra ser rainha do Gi, entendeu? Ele falou assim, pois então, trate o seu marido como rei, a família e os amigos dele como realeza. Eu falei, a família tudo bem, Deus, mas os amigos, entendeu? Tem que ser o pacote completo. Misericórdia. E aí o Espírito Santo não falou mais nada, isso era uma sexta-feira. E quando falou, trate o seu marido como rei, eu vi um trono, vi o cetro. Entendeu? E aí eu me via do lado como rainha. Ou seja, no mesmo nível. E aí, o que eu pensei? Eu falei, Deus, honrar. Porque eu tinha uma dificuldade com um cunhado e uma cunhada. Eu falei, a família, tudo bem. Eu vou amar, vou fazer de tudo. Mas os amigos eram todos da igreja. A gente tinha um futebol aos sábados terrível. Dava o horário do almoço, ele começava a ligar. Vem, vamos, vou te pegar. E ele colocava meia. Sábado, a gente trabalhava a semana inteira. Eu pensava, sábado é dia de casal, recém-casado. Namorar, não. Era o sonho da minha vida. A gente vivia um pro outro. Mas ele saía. E normalmente ele chegava com um calo, com o joelho machucado. Eu tinha que passar gelol e não tinha mais nada a noite inteira. E aí eu lembro que isso era uma sexta-feira. No sábado já era
o futebol. E eu peguei uma geladeira, enchi, fiz espetinho de carne, eu lembro, mandioquinha frita, vinagrete, tampei, pus lá. Na hora que ele veio me beijar, amor, tô indo, porque ele ia umas 2 horas antes do jogo, porque ele passava para pegar os amigos. Ele punha chuteira e ficava pulando. Era todo um planejamento. É porque é algo que ele gostava, e né? eu pensava, gente, ele não fica assim pra sair comigo. Ele não fica 2 horas penteando o cabelo pra sair comigo, né? E aí, eu lembro que eu falei assim, não vai lá na mesa. Quando ele foi que ele abriu o isopor, que ele viu, ele me pegou no colo, me levou pra cama, de novo, os céus desceram, os anjos disseram amém. Foi uma tarde maravilhosa, que eu pensei, Deus, não é verdade? E aí você ele falou preparou assim, um lanche pros... Pra depois do futebol, dele. que era tudo que eles gostavam. E aí, o que acontece? E aí, ele mesmo ligou naquele dia, olha como Deus é maravilhoso. Ligou e falou assim, hoje eu não vou buscar ninguém, cada um se vire pra ir. E aí, ele foi comigo no shopping, comprou chocolate. Aquela época tinha vídeo, a gente locava vídeo. Ele comprou filme de chorar, que eu adoro romance. Ou seja, foi chorar com você. Fiquei em casa bonitinha e ele foi depois pro futebol, assim, 2 horas antes. Sabe quando Deus mostra? E aí foi a hora que eu aprendi. Isso é submissão. Entendeu? É dar o outro lugar, é honrá-lo naquilo que ele gosta. Honrar porque você vai ter em contrapartida um marido. Submissão, na verdade, envolve ceder, envolve abrir mão, envolve perder. Morrer, né? Envolve sair do centro, colocar o outro. Exatamente. Eu acho que essa questão da submissão, ela não está na Bíblia por acaso. Quantas vezes o Senhor nos fala isso? Então, são 2 ordens muito claras, tanto para o homem como para a mulher. Aos homens, amai as suas esposas. Nós vamos falar disso em outro programa. Mas para as mulheres, o Senhor diz, submeta ao seu marido. Então, essa questão da submissão, ela envolve a sabedoria, sim. E como você disse também, Geisa, eu também tenho um testemunho semelhante, porque eu orei e pedi ao Espírito Santo para me ensinar a edificar o meu casamento. Glória a Deus. Porque eu também cresci numa igreja, meus pais eram crentes, pastores, então você tem uma experiência semelhante. Mas na hora de edificar o casamento, de ser esposa e praticar esses princípios, não era tão simples assim. Verdade, a gente não sabia, né? Gente, não sabia dessas coisas, agora parece que não funciona. Exatamente. Então, foi nesse momento que eu falei, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Se o Senhor não me ensinar, esse casamento vai fracassar. Porque eu reconheci que eu não podia fazer. Eu acho que falta isso nas mulheres, hoje na igreja. Eu acho que às vezes reconhecer que elas são impotentes por si mesmas, para poder ganhar os maridos, para poder edificar um casamento, para ser bem-sucedida e ir buscar do Espírito mesmo, me ensina. Glória a Deus. E estar com o coração aberto para obedecer, né? Porque, como você disse, Deus falou com você de uma maneira muito específica, trate ele como um rei. Verdade. E até então tratar o marido como um rei é algo que muitas mulheres vão ter dificuldade. Eu dou banho e coloco pijama antes de dormir todos os dias. Sabe assim? Eu tento igual num dia anterior saber o que você quer comer amanhã, entendeu? Eu também vivo para fazê-lo feliz. Não tem como dar errado, entendeu? Porque Jesus é a terceira pessoa da aliança. Ele fala que se 2 pessoas se comprometem em viver uma para fazer a outra feliz, a terceira pessoa vem e Deus fala assim, eu vou garantir que esse relacionamento dá certo. Com certeza. Entendeu? Agora, eu queria te perguntar também, pastora Dalva, você acha que existe uma expectativa das mulheres em serem compreendidas pelos maridos? Isso é fato. Né? Existe, de fato, uma expectativa das mulheres em serem compreendidas pelos seus maridos. Mas uma certa indiferença delas em relação a compreendê-los. Entender como a ele Geisa funciona. colocou aqui a questão do futebol. Futebol é um ponto de conflito, hein? Em muitos casamentos. Muitos. No meu era. Mas Não porque a mulher seu, enxerga de uma maneira, ele de outra. Mas você acha que existe uma certa indiferença delas em relação a eles? Sim. Eu penso que dentro do casamento, pastor, eu acho que nós precisamos entender que nós decidimos o caminho que nós queremos trilhar. Né? A Bíblia fala que nós somos frutos das nossas escolhas. Eu tenho o meu livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero fazer. E para que o meu casamento dê certo, eu tenho que escolher olhar para o outro.
Verdade. Né? Olhar o que o outro não gostou, o que o outro gosta. Eu acho que às vezes as mulheres erram nisso porque elas acostumam com o casamento. E aí elas começam a achar normal não fazer, não agradar, dizer não para ele, né? E fazer algumas coisas que desrespeitam. E tudo vai ficando muito normal. E o casamento, o marido, ele até fala, mas ela não ouve mais. Porque eu já também lidei com mulheres que o marido já falou, eu não gosto que você faça isso. Ela fala, eu vou fazer, eu gosto de fazer. Exatamente. É indiferente, isso é indiferença. É uma indiferença. Agora, eu queria abordar Rebeldia. uma coisa aqui, que tanto a pastora Dalva como você também, Geisa, você é cristã, você entende isso, você percebe a questão da justiça própria no casamento. Então, a justiça própria, de uma maneira simples, é o ego que está ali Evidência. no centro, né? O cada um quer ter razão, ou então se sente que não é reconhecido, não é valorizado. Então, tem muito essa cobrança, né? Agora, em relação às mulheres, você acha que as mulheres elas têm uma tendência maior a essa justiça própria do que os homens? Não sei Porque se a justiça própria é um do que os problema homens. geral. Agora, no casamento, é uma coisa que eu acho que tem assim, uma evidência maior. Com as mulheres? Por exemplo, quando a mulher se sente magoada pelo marido, então ela se enche de justiça própria. E às vezes ela tem mais dificuldade de abrir mão, porque ela vai pensar assim, eu não merecia isso. Não, mas eu fiz tudo. Não, mas eu sou submissa. Depois de fazer toda a lição de casa e ainda não receber o que ela esperava, aí vem a justiça própria. Eu não verdade. merecia isso. Eu só não sei se os homens são mais, se mulheres são mais do que os homens. Porque as mulheres são mais emocionais, como você verdade. disse. O problema das mulheres é quando elas não têm maturidade psicológica. Porque quando eu tenho maturidade psicológica, eu não lido só com a emoção por emoção. Eu não sou emotiva. Eu não sou reativa, entendeu? Então, o que eu faço? Eu raciocino também em cima daquela emoção para saber até que ponto é certo e errado. Agora, basicamente, quando eu tenho amor próprio no lugar, quando a minha autoestima foi feita em Deus, eu sei que eu sou princesa, filha amada do coração de Deus. Eu sei que eu sou o suprassumo da criação, entendeu? Eu não espero do outro, essas coisinhas não me abalam. A grande diferença é porque tudo que o outro faz, eu vejo como amor. Uma atitude dele de querer me amar. Então, se ele erra também, não tem problema, porque a intenção foi me agradar. Entendeu? Agora, a mulher que tem baixa autoestima, ou que não consegue entender isso, não tem uma fonte imanente de amor, entendeu? Fonte que jorra o tempo todo, porque é um amor perfeito que nasce em Deus. Ela não precisa estar buscando do marido. Entendeu? Eu não tô nesse casamento ela só... Ela é suprida, né? Isso. Porque eu sou apaixonada que não posso viver sem. Não, poderia viver sem, poderia... Entendeu? Não é por essa carência, porque em Deus me supre em tudo. Mas é por todas as outras causas, entendeu? Porque é importante, porque o outro me completa. Porque sozinho eu não posso ser feliz. Então, quando a gente fala não é essa impotência. Na verdade, ela é impotência nesse sentido, né? De não completude. Eu não posso tudo, eu não me satisfaço sozinha, entendeu? Eu preciso do outro para me completar. É por isso que o casamento existe. A mulher, a esposa que ora, ela faz toda a diferença no casamento. Porque essa maturidade emocional que você mencionou, ela também é reflexo de uma maturidade espiritual. Porque é uma transformação que acontece de dentro para fora, né? Isso, até porque, exatamente, a justiça própria, ela só é vencida quando eu morro na cruz. Entendeu? Quando o meu ego, literalmente, eu saí da equação. O dia que eu aceitei Jesus, eu não existo mais. Agora Jesus vive em mim. Então agora eu vou fluir nesse amor. Eu não tenho mais que gritar, né? Sobre as minhas coisas, desejar, impor. Não. Agora eu espero que as coisas aconteçam. Ou eu planto, semeio para que isso aconteça e espero acontecer. Olha, não dá para dizer qual dos dois, homem ou mulher, esposo ou esposa... tem uma participação maior ou uma responsabilidade maior para que o casamento seja bem sucedido. Acho que os dois têm, não sei aí dizer, mas há uma responsabilidade muito grande sobre o homem, porque Deus o estabeleceu como cabeça. Mas olhando do ponto de vista hoje, que a mulher ela tem vida própria.
Então, ela tem o seu ganho, ela é independente financeiramente, ela tem suas opiniões, ela expressa sem ter nenhum tipo, às vezes, de limites, né? E faz, às vezes, até de uma maneira imprópria. Então, levando em consideração tudo isso, o que você colocaria hoje? Será que depende mais da mulher ou do homem edificar um casamento bem-sucedido em Deus? A psicologia gosta de um conceito que a gente chama de autorresponsabilidade, entendeu? É quando eu, como mulher, coloco a responsabilidade sobre mim. A Bíblia, Provérbios, fala isso, né? A mulher, sabe, edifica a sua casa. Ou a tola derruba com as próprias mãos. Então, é preciso, ao invés dessa autocomiseração, autoindulgência, autocompaixão, de você estar colocando sempre no outro os motivos de dar tudo errado, você precisa chamar para si a responsabilidade e começar a assumir isso, entendeu? O que depende de mim para isso aqui dar certo? Então você assume. Então, no meu casamento, não é o Gi que é o responsável de fazer o casamento errado, dar certo. Sou eu que sou responsável, porque a Bíblia diz que eu posso construir ou destruir, entendeu? E que certamente o Gi vê isso pelo lado dele, né? Tipo assim, eu sou o cabeça, eu sou a autoridade, né? Então eu que tenho que fazer isso. É assim que vê as pessoas que são maduras. E essa é uma coisa que a igreja videira dá muito. E eu sou recém, né? Tipo assim, tem pouco tempo. E eu ainda tô meio que apaixonada por tudo que eu vejo. Porque uma das coisas muito importantes em qualquer culto da videira que a gente vá, qualquer que seja o tema, você vai aprender sobre amor e sobre justiça de Deus. Qualquer tema. Amor é tudo que você precisa. É a existência humana. O amor é que define. A gente nasceu para amar e ser amado. Sentir-se amado, né? Isso. Então, quando a gente recebe a revelação no mundo espiritual de que eu sou amada, isso é tudo. Um amor perfeito, incondicional. E a segunda coisa é a justiça de Deus. A justiça de Deus nos faz temer a Deus. Amor sem temor, entendeu? Faz uma pessoa desequilibrada, mimada espiritualmente. Então, o dia que não acontecem as coisas que ele quer, Deus é culpado, Deus não gosta de mim, ou meu marido não gosta, entendeu? Agora, não, uma fé que é estabelecida no princípio de amor, de justiça, de amor e temor, ela é uma fé madura, entendeu? Em que você nunca vai dar para o outro aquilo que, na verdade, tem... Isso é tremendo mesmo. Acho que você mencionou também 2 extremos que, às vezes, nós vemos muitas esposas, mesmo independente do tempo de casada que ela tem. Pode ser 5 anos, 10 anos, 20, 25. Tem os extremos. Um lado é mimada. E o outro lado é imatura. Mimada é imatura, né? E o outro lado é a maturidade. Então, eu acho que a mulher precisa percorrer esse caminho e transpor para o outro lado, né? Deus. E isso, de fato, faz toda a diferença. Quando você tem revelação da justiça própria e da justiça de Deus, que você é amada por Deus. Isso é tudo. Isso faz muita diferença no casamento. Eu acho que quando seus olhos espirituais se abrem para entender princípios espirituais básicos, o seu casamento muda. Você não vai deixar de ser carente. Eu posso dizer isso em relação à revelação da cruz. Quando eu tive revelação do princípio da cruz na minha vida, e quando eu tive também revelação da graça, do favor de Deus. Mas teve uma coisa que mudou muito o meu casamento, quando os meus olhos se abriram para eu entender a respeito da honra. Verdade. A importância de honrar o meu marido. Isso mudou completamente. E foi Glória obra de Deus da minha vida e fruto de oração também. E quando a gente tem revelação, pastora Márcia, muda de dentro para fora, né? Eu acho isso tão importante porque... É uma obra que não depende de você, não depende né? de você, porque às vezes a gente fica tentando fazer as coisas. Eu preciso fazer isso, eu preciso agir assim. E às vezes algumas mulheres estão nos ouvindo e falam, eu não consigo. Né? Eu tento, mas eu não consigo. Que bom, já chegou no ponto certo. Reconhecer que não consegue. Metade já foi feita. Mas é tão interessante porque em Efésios 15 fala sobre a submissão, mas ela fala como ao Senhor. Então, assim, é uma honra como ao Senhor. Então, quando eu me comparo como alguém que está honrando meu marido como ao Senhor, muda tudo. Então, eu vou falar, o meu jeito de falar está correto, como ao Senhor, né? Isso está certo. Não como quem agrada a homens, mas como quem agrada a Deus. A Deus, isso. Olha, nós falamos tantas coisas importantes aqui sobre esse tema, né? O que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. Mas eu gostaria de pedir para você, pastora Dalva e também a Geisa, para fazer um resumo aqui, o que os maridos gostariam
que suas esposas soubessem sobre eles. Então, não é para você falar sobre tudo, mas o que você colocaria aqui, você diria para essa ouvinte, que o marido gostaria que ela soubesse a respeito dele? Marido gostaria que você soubesse que ele é cabeça. Que ele é autoridade instituída, constituída por Deus na sua vida para te fazer feliz. E como autoridade, a Bíblia diz que toda autoridade descende do trono de Deus. A autoridade é uma virtude do próprio Deus, inserida no seu marido. E quando você começa a reconhecer a autoridade que ele tem, o valor que ele tem, e começa a colocá-lo em honra, estabelecer-o em prioridade na sua vida. E isso, querida, eu estou te contando porque é experiência própria, entendeu? Quanto mais eu honro, quanto mais eu me submeto, melhor fica o Gi com o passar do tempo, entendeu? Então é o casamento que ele se depura, por quê? Porque conhecer a autoridade de Deus, o temor de Deus, o amor de Deus, ele é infinito, ele é inesgotável. Você nunca está pronta. Todos os dias a gente está crescendo em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. É isso que Jesus quer de nós. Amém. Então não esquece disso. Deus o constituiu na sua vida para te completar. E aí ele ocupa um espaço diferente, que é exercer autoridade, é ser cabeça na sua vida. Conta com ele. Deus Amém. abençoe você. Amém. Glória a Deus, pastora Dalva. Eu quero lembrar as mulheres de uma coisa que eu acho que os maridos gostariam muito que essas mulheres fossem, né? A senhora falou de muitas aqui, a Geisa falou de muitos, né? Que eu acho que a honra é muito importante, a autoridade é muito importante, mas eu penso também que quando a mulher, ela entende que o que o meu marido mais gosta hoje, os homens, se for perguntar em unanimidade, né? O que um marido gostaria que a esposa fizesse? Assim, uma grande maioria falaria, eu quero ter uma vida sexual ativa. Né? A grande maioria dos homens. Mais ativa. Mais ativa. Obrigada. E eu penso que se a mulher entende que é isso que ele gosta e ela procura agradá-lo no que ele gosta, fazendo com ele sexo, cuidando dele, estando com ele nos momentos que ele gostaria que ela estivesse lá presente, né, ou na família, ou em algum outro evento. Eu acho que isso faz uma grande diferença no casamento para o homem. Amém. Esqueci de Amém. falar dessa área. Olha, com certeza tem muitos aspectos que poderíamos ter abordado. Mas eu quero também completar aqui isso que a Geisa falou, a pastora Dalva. Penso que os maridos gostariam que suas esposas soubessem é que eles gostam quando as esposas os admiram. Sim. Quando a mulher admira o marido, né, talvez o bom humor dele, ou algo que ele faça, ou como ele é. Verdade. Independente dele ser um homem que tem dinheiro, que ganha bem ou não, de ter uma escolaridade ou não, ele é admirado por ela. Porque, afinal de contas, ela escolheu casar com ele. Então, essa admiração, eu acho que é algo que sustenta muito o casamento. É verdade. E faz com que os homens se sintam amados, É verdade. respeitados, Honrados. desejados, honrados. E eu penso verdade. que uma forma de fazer isso é através de elogio. Verdade. Né? Elogiando. Talvez não tem muitas coisas para elogiar. Você pode Procura talvez que você pensar, acha. mas procura que você vai achar. Vai ter alguma Amém? coisa. Vai. Com certeza. Porque é isso que muitas mulheres fazem quando elas querem destruir os casamentos. Exatamente. Elas começam a admirar aquele homem. A falar. E ele acaba sentindo, né, de fato, atraído por isso. Verdade. E eu penso que as esposas precisam aprender a fazer ou continuar fazendo Sim. depois que se casam. Bem, nós falamos hoje aqui sobre o que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. O que os maridos gostariam que elas soubessem sobre eles. E nós recebemos aqui a psicoterapeuta Geisa Guimarães Ramos. Muito obrigada por estar conosco. É nossa irmã e também uma profissional competente. Quero te agradecer. Sei que você vai Uma voltar, honra. mas foi uma bênção ter você Privilégio, presente de Deus. compartilhando aqui a respeito até das suas experiências também. Amém. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com uma palavra falando desse assunto. O que as esposas precisam saber a respeito dos seus maridos. Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Batom e Bate-Papo. E hoje estamos compartilhando um tema muito importante, eu acredito também que muito prático
para as mulheres, que é o que as esposas precisam saber sobre os seus maridos. Nós ouvimos aqui o depoimento, o compartilhar da nossa querida irmã e também psicoterapeuta, a Geisa Guimarães Ramos, e ela compartilhou muitas coisas que eu acredito que vai ajudar você, mulher, a poder desenvolver essa função como esposa, para compreender coisas básicas, extremamente importantes, para que você possa edificar um casamento com sabedoria, como a Bíblia diz que nós, mulheres, devemos fazer. E eu gostaria, então, de completar esta palavra, esse tema, deixando aqui uma palavra bíblica para que você possa entender o que a Bíblia fala sobre isso. Por que as mulheres precisam conhecer e entender a respeito dos seus maridos. E eu vou ler, então, em 1 Pedro, no capítulo 3, e eu vou ler 3 versículos, o 1, o 2 e o 10. Embora todo esse texto, de 1 a 10, está falando para as esposas e para os maridos. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E o versículo 10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os lábios falem dolosamente. Veja, aqui em 1 Pedro 3, o apóstolo Pedro começa falando para as mulheres. Então ele começa e ele fala de uma maneira bem direta, mulheres. Ou ele chama a atenção. E depois ele fala também para os maridos. E por fim ele completa ali também no versículo 10 uma instrução para os dois. Então eu gostaria de compartilhar com você aqui exatamente isso que o apóstolo Pedro está falando para as mulheres, que eu acredito que é de uma maneira muito clara. Ele estabelece aqui 2 princípios básicos em que as mulheres precisam compreender e que elas possam também aplicar no seu relacionamento conjugal. Primeiro, ele fala da submissão. Não é o meu assunto hoje, mas eu quero apenas comentar, porque eu acredito que é extremamente importante. Se ele começa falando, seja submissa ao seu próprio marido, então ele não está falando que você é submissa a todo homem, ele está dizendo que você é submissa ao seu marido. Então a questão da submissão é muito importante. Mas ele fala também do respeito, porque ele coloca o procedimento da esposa, o comportamento da esposa. Então, submissão e respeito são 2 princípios básicos que você precisa entender que é através desses princípios, que você vai se relacionar com o seu marido. E foi Deus mesmo quem estabeleceu. Agora, entenda uma coisa em relação à submissão. É uma atitude de coração. Começa dentro. Não adianta você querer fazer algo simplesmente na aparência, na força. Não, isso vai funcionar 1 vez, 2, mas você não vai conseguir manter isso. Então, o coração da esposa precisa ser submisso ao seu marido. Isso significa que ela reconhece que ele é a autoridade de Deus sobre ela. É uma autoridade instituída por Deus. Então, essa atitude de submissão vai atrair o favor de Deus na vida da esposa. E o que vai acontecer? Deus vai agir em seu favor. Então, você não precisa ter medo, porque ainda que o seu esposo não saiba usar a autoridade, o Espírito Santo vai ensiná-lo, por causa da sua atitude em querer obedecer ao Senhor. Deixe-me acrescentar algo aqui importante em relação à submissão. O primeiro erro da primeira mulher foi exatamente esse. Ela teve um conceito equivocado de submissão, porque ali já tinha uma autoridade estabelecida sobre ela, que era a autoridade de Deus e também a autoridade do marido. Então, por causa de um conceito equivocado de submissão, aquela mulher ignorou a autoridade.
e isso a levou a tomar uma decisão errada. Então você toma muito cuidado, querida esposa, porque isso continua acontecendo hoje, por causa de um conceito equivocado da submissão e muitas vezes mundano, por causa de valores e uma mentalidade feminista que tem hoje invadido e entrado nas igrejas, nas famílias cristãs. Isso tem destruído casamentos. Cuidado, o seu conceito de submissão precisa ser bíblico, ok? Para que você possa ser guiada pelo Espírito de Deus e para que você possa tomar decisões em linha com a vontade de Deus. Aí sim, você será bem-sucedida. Eu sugiro que você leia o livro Batom e Bate-Papo, que nós falamos a respeito da submissão, como a mulher edifica sua casa através do princípio da submissão. Amém? Eu gostaria, então, de focar aqui esta palavra nesse segundo aspecto, onde o apóstolo Paulo fala de uma maneira prática sobre o procedimento da mulher de Deus em como tratar o seu marido. É sobre esse procedimento que eu quero destacar aqui nesta palavra. Quando ele diz o procedimento da esposa, ele está falando comportamento. Então, esse versículo 10 aqui, ele é bem específico em relação à maneira como a esposa vai tratar o marido. E é claro, vice-versa, mas eu quero falar aqui da esposa em relação ao marido. Então, o texto diz assim, refreie a língua do mal. Olha o que o versículo diz anteriormente. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quer dizer, ele está falando do falar. Então, refrear significa não falar indevidamente, não se deixar levar pelos sentimentos. Isso é algo que as mulheres têm dificuldade em fazer. Porque normalmente a mulher ela é conduzida pelas emoções. Então, uma das definições ou das diferenças entre homem e mulher é essa, que homem é mais racional e as mulheres emocional. Então, por ser mais emocional, ela se deixa levar pelas emoções, seja raiva, seja ansiedade, seja frustração, e ela acaba falando indevidamente. Mas Pedro, ele está falando aqui exatamente isso. Cuidado. Refreie a sua língua do mal. Não fale indevidamente. E eu quero então falar para você aqui sobre 4 formas de falar indevidamente com o seu marido. E para que você possa guardar isso, eu vou falar de 3 palavras que começam com a letra C. Já que nós estamos falando do comportamento da esposa, que também fala, que começa com a letra C, eu vou usar essa letra C para que você possa guardar e memorizar essas orientações que eu creio que são bíblicas e estão em linha com a palavra de Deus. O que significa, então, esse falar impróprio, indevido, que Pedro está mencionando aqui? Primeiro, a crítica. Então, é muito comum quando você começa a ter liberdade de intimidade com uma outra pessoa, você comece a fazer observações negativas a respeito dela. A esposa precisa ter muito cuidado, porque você acaba fazendo isso sem perceber. E depois vira um hábito. Então, entenda que a crítica é a primeira reação da carne em relação àquilo que você não gosta no outro. Mulher tem essa tendência. Então, às vezes, ela olha uma mulher, ela nem conhece aquela mulher e ela já começa a criticar a outra, ou essa mulher. Por quê? Porque ela não vai com a cara dela. Mas é uma reação puramente, às vezes, emocional e é carnal, Então, entenda uma coisa, no casamento não existe a conhecida crítica construtiva. Isso é completamente fora de questão. Isso é uma ilusão, ok? Então, crítica, ela não vai trazer bons resultados no seu casamento. Então, muitas vezes as críticas, elas são cruéis. Então, porque são colocações que vêm para ofender o outro.
Então, às vezes, a esposa fala, você não sabe liderar, você não sabe ganhar dinheiro, os seus negócios não dão certo. Ou colocações assim que no dia a dia vão somando. Então, às vezes, quando o marido está dirigindo, por exemplo, aí ela comenta, mas você sempre pega o caminho errado. Então por que você sempre pega o caminho mais longo? Então você já percebeu que as mulheres têm essa tendência, né, de ser um GPS ali, um copiloto. E os maridos, eles adoram isso, né? Você já percebeu que provoca uma reação ruim no marido, porque ele não gosta. Porque é uma forma de criticar o que ele está fazendo. Então, as mulheres têm uma tendência muito grande à crítica. Então, entenda, quando o apóstolo Pedro está falando para você refrear a sua língua, para você não falar de uma maneira indevida, é para você evitar a crítica. Ok? Porque isso não vai ajudar o seu marido a melhorar. Não é você que vai ensiná-lo a ser um homem, a liderar o relacionamento. Você precisa depender do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo. E se você tomar a iniciativa, o Espírito Santo não vai fazer. Ele só vai fazer na hora que você deixar ele trabalhar por você. Em 1 Coríntios 13, eu quero mencionar bastante esse texto, porque ele vem aqui para completar o que a Bíblia nos fala sobre o que é amor, como que você fala com amor, como você se comporta com amor, como que você expressa o seu amor para o seu cônjuge. E em 1 Coríntios 13 fala que o amor, ele não age inconvenientemente. Sabe aquela pessoa inconveniente? O que é isso? É quando ela faz comentários que constrange o outro. Sabe aquele conhecido termo de colocar a pessoa numa saia justa? Ou seja, ela fica sem reação, porque constrange. Ok? Então, muitas vezes a mulher faz um comentário na frente de outras pessoas indevido em relação ao marido. E quando é na frente dele, piora muito, porque isso constrange. E pode ter certeza, isso não expressa amor. Eu me lembro uma vez que eu estava numa loja, eu estava comprando algo e a vendedora estava me atendendo. E aí chegou uma outra amiga dela, uma outra vendedora, despediu dela e falou assim, deixe-me ir. Já chegou o meu horário de sair, mas eu tenho que ir rápido, porque olha lá, acabou de chegar o meu marido estressado. Então, aquele comentário ali foi tão negativo, quer dizer, eu mesma não conheço a pessoa, não conheci o marido, mas eu achei tão ruim, tão, assim, mal colocado, quer dizer, uma expressão negativa para se referir ao marido. Quantas vezes as esposas falam e procedem de uma maneira errada? Muitas vezes falando, às vezes agindo. Lembro também uma vez de um irmão comentando que ele achou assim muito estranho numa célula, o líder, né, o anfitrião, ele era também o líder, e ele estava então compartilhando a palavra na revista, né, como normalmente nós fazemos, mas ele tinha dificuldade de falar e não se expressava bem. E a esposa dele, de repente, ela perdeu a paciência e pegou a revista da mão dele e falou assim, não, deixa que eu mesmo falo, que você não está falando direito. E ela começou então a ministrar no lugar dele. Quer dizer, talvez para algumas pessoas aquilo ali era normal, mas para esse irmão, ele achou muito estranho. Eu falei, nossa, eu achei muito estranho. O que ele quer dizer com estranho? Ele achou impróprio. E muitas esposas, às vezes, agem dessa maneira. Ela mostra o lado negativo do marido, fazendo críticas. E Pedro está falando aqui, se você quer viver dias felizes, refreie a língua do mal. E a primeira maneira de você fazer isso é não fazendo críticas ao seu marido. O texto fala que os seus lábios não falem dolosamente. Você sabe qual é o significado de dolosamente? É astúcia. Ou seja, quando você tem aquela astúcia para mostrar como que você faz melhor ou para corrigi-lo, né? Então isso acaba tendo um resultado ruim, negativo. Primeiro, você não vai mudá-lo, ele vai continuar fazendo aquilo ali. E segundo, você vai dar um mau testemunho. E terceiro, que é o mais grave, você não vai agradar a Deus.
Ok? Então, é muito importante que o procedimento da esposa em relação ao marido seja em linha com a vontade de Deus, mas agrade a Deus e agrade também o seu esposo. Então, não faça críticas, não faça observações negativas do que ele faz ou deixa de fazer, porque esse não é o seu papel como esposa, e sim o papel do Espírito Santo. Ok? Eu posso dar o meu testemunho aqui, que eu tive uma mãe e durante todos os anos da minha vida, eu nunca vi a minha mãe criticar o meu pai. Não porque ele não merecesse ou não fizesse algo errado, pelo contrário. Com certeza ele agiu de uma maneira errada e desagradou ela em muitas situações. Mas ela jamais o criticava, ela jamais o corrigia. E isso eu tenho como um testemunho na minha vida. Eu penso que nós precisamos aprender isso. Isso não é algo que você talvez vá acertar na primeira vez. Mas é importante que você conheça, entenda o que a Bíblia está falando. Amém? Segunda palavra com C. Lembra que eu falei para você que eu vou te dar aqui três palavras. A primeira, eu falei a respeito do comportamento, né? A Bíblia fala que o procedimento se refere ao comportamento da esposa. Então, a primeira palavra com C é a crítica. Refreie a sua língua da crítica em relação ao seu esposo. A segunda é a comparação. Comparar o seu marido com outro homem. Não faça isso. Comparar é você usar uma outra pessoa como padrão. Então, você com certeza não gosta ou não gostaria que o seu marido comparasse você com uma outra mulher. Então, se ele mostrar para você uma mulher, falar, olha como aquela mulher é bonita, é esbelta, é magra, você já vai entender. Ele vai falar, ele está querendo dizer que ela é bonita e eu não sou. Tenho certeza que não vai ficar bom o final da conversa, porque eu conheço as mulheres. Mas é claro que ele também não gosta. Então, por que você não gosta e ele gostaria ou ele não iria se importar? Mas é incrível como muitas esposas fazem isso. Às vezes ela compara, por exemplo, não diretamente, mas ela faz essas comparações mostrando a sua admiração em relação a um outro homem. Então ela começa a elogiar o chefe. Então ela começa a falar como que o chefe dela é organizado, como que ele sabe ganhar dinheiro. E ela está o tempo todo mencionando coisas boas em relação ao chefe. E como ele se veste bem, e como isso e aquilo, sabe? Então, quando isso vai se tornando muito comum, muito constante, o marido então começa a entender que ela está comparando ele com o seu chefe. Então, você acaba colocando o seu marido abaixo do padrão que você estabeleceu como homem para você admirar. E no final, significa que você desvaloriza o seu marido. Talvez porque ele não se veste bem como o outro, talvez porque ele não fala bem, talvez porque ele não faz negócio tão bem, percebe? Mas isso não vai ser bom. Então, elimine do seu vocabulário esses Cs, a crítica e a comparação. Porque isso não vai levar você a se relacionar de uma maneira apropriada no seu casamento. Uma outra coisa que é muito comum é as mulheres cristãs elogiarem e compararem o marido com o pastor. Então, o pastor da igreja, às vezes, é aquela pessoa que está ali em proeminência, então ele tem mais visibilidade. E as pessoas acabam também até construindo uma imagem falsa sobre ele, porque nem sempre ele é tudo aquilo que a pessoa imagina que ele é. Mas às vezes ele é realmente um homem de Deus, ele é um homem que ora, ele é um homem que tem uma família equilibrada, trata bem a sua esposa, ok? Porque ele testemunha, e eu imagino que ele também não está ali de uma forma hipócrita, pregando algo e vivendo outra coisa. Então, na maioria das vezes, o pastor de fato é aquela pessoa que ele se mostra ser. Mas tenha cuidado, não fique elogiando o seu pastor o tempo todo na frente do seu marido, porque é a mesma coisa, você vai estar comparando ele. E o marido vai entender isso de uma maneira negativa. Lá em 1 Coríntios 13, a Bíblia fala que o amor não se ufana. Sabe o que é ufanar? É gabar-se. Então, gabar-se às vezes não é só em relação a você mesma.
né? Falar bem de você mesmo, achar que você é melhor do que o outro. Mas às vezes a fazer isso em relação a uma outra pessoa, como é o caso aqui que eu estou dizendo. Comparar o marido com outro homem. Então tenha muito cuidado com isso. Então, eu sou filha de pastor e sou também esposa de pastor. Então, eu já percebi muitas vezes, às vezes as mulheres, com a boa intenção, porque com boa intenção nós já vimos muitas mulheres errarem, né? Eva tinha uma boa intenção quando ela comeu ali a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para ela não comer. A intenção era boa, mas o resultado não foi. Então, cuidado com a boa intenção. Então, muitas vezes eu percebo como que muitas mulheres, assim, elogiam o meu marido o tempo todo e falam de uma maneira, às vezes, até exagerada na frente do marido. E eu imagino que, às vezes, fazem isso dentro de casa. Cuidado, porque você precisa aprender a elogiar o seu marido e não outro homem na frente dele, ok? Porque eu tenho certeza que se eu, como esposa, muitas vezes não gosto do procedimento de algumas mulheres na frente do meu marido, que eu considero exagero, parece mais uma tietagem do que realmente algo feito com decência, com elegância, né, dentro dali dos padrões que nós consideramos próprios. Então, eu imagino que os maridos também em casa não vão gostar. Ok? Então, comparar o seu marido com outro homem é o mesmo que mostrar admiração a outro homem, que não seja o seu marido. Eu tenho certeza que isso não vai dar certo, porque tudo o que o marido precisa é de ser admirado pela sua esposa. Uma terceira palavrinha com C também para você guardar, cobranças. Então, as cobranças também são muito comuns dentro do casamento. Nós falamos aqui da crítica, da comparação e agora da cobrança. O que realmente você pode cobrar do seu marido? Vou te falar algo que você não vai esquecer. Sabe o que você pode cobrar do seu marido? Aquilo que ele prometeu para você lá no altar. Porque ele empenhou a palavra dele. Então ele disse, normalmente é o que se faz na hora dos votos, né? Eu prometo ser fiel, te proteger, te sustentar, cuidar de você, estar ao seu lado na saúde, na doença, não é isso? Então é uma promessa que ele fez. E isso você pode cobrar, porque ele prometeu, ele empenhou a palavra. E eu acho interessante como que hoje, né, de uma forma mais moderna, muitos casais, até na igreja, eles querem fazer algo mais assim espontâneo. Só que em nome da espontaneidade, eles abrem mão do momento mais importante do casamento, que é na hora que você empenha a sua palavra e você diz, eu prometo. Então você pode ser espontâneo em muitas coisas, mas nesse momento não. Fale aquilo que é importante, ok? Agora, existem cobranças que são injustas no casamento. Quais são essas cobranças? Deixa eu mencionar aqui umas para você. Expectativa falsa. Então, às vezes, a mulher, ela casa, ela leva com ela uma expectativa falsa de que o marido vai compreendê-la em todos os momentos que ela estiver chateada, sem ela dizer uma palavra. Nossa, eu acho que nenhum psicólogo consegue realmente exercer esse papel como marido, ok? Então, às vezes, ela fica chateada porque ele nunca lembra o dia do aniversário de casamento. Eu até entendo, é ruim mesmo. Eu sou esposa, eu sei que nós temos essa expectativa. Mas deixa eu te perguntar, ele prometeu para você que ele iria lembrar todos os anos o dia do aniversário do casamento? Então, você está ali 5 anos, 7 anos, 10 anos, no 11º ano, no 15º ano, ele esqueceu. E aí? Por causa disso, você vai fazer uma cobrança, assim, acima do normal? De uma forma desnecessária? Cuidado com isso, ok? Então, se ele não lembrou, lembra ele. Fala, olha, lembrando você, hoje é uma data especial, ok? Manda uma mensagem para ele, ok? Faça de uma maneira que você possa ter um bom resultado. Sabe uma outra coisa também que você não deve cobrar, que eu acho que são cobranças injustas? É cobrar aquilo que não pode ser mudado. Então, às vezes, a pessoa ela tem um temperamento. Temperamento é algo que você pode controlar, que você pode trabalhar, mas ele não vai mudar.
Então, se a pessoa tem um temperamento mais tímido, ela vai continuar sendo tímida. Se ela é mais explosiva, se ela é mais extravagante, ou se ela, né, é uma pessoa mais sanguínea, ok? Ela vai manter aquilo ali. Ela vai apenas aprender a agir de uma maneira correta, para não se deixar levar pelo temperamento, que muitas vezes é errado. Mas você não deve procurar mudar aquilo que não pode ser mudado e ficar cobrando da pessoa. Por exemplo, você é muito tímido. Ai, você é muito calado. Olha, mas ele é assim, ok? Cuidado com essas cobranças que são injustas. E eu imagino também que são cobranças, muitas vezes, ali no dia a dia, desnecessárias, que às vezes as mulheres fazem, né? Então, ela cobra o tempo todo e ela acaba colocando ali aqueles chavões. Você nunca lembra disso, você nunca me entende, você nunca sabe quando eu estou na TPM. Ah, você sempre faz isso, você sempre esquece. Olha, essas cobranças também, elas desgastam o relacionamento. E é muito ruim porque isso não só desgasta, como provoca desentendimentos desnecessários. Quando a mulher consegue refrear a língua e não falar de uma maneira imprópria em relação à crítica, em relação à comparação, em relação a cobranças injustas, com certeza ela vai evitar muito desentendimento. Deixa eu te dar uma dica aqui para você, mulher. Como conversar com um homem. Então, os homens são mais racionais. Então, fale uma coisa de cada vez. Se você falar muita coisa ao mesmo tempo, pode ter certeza, ele não vai ouvir nada, ele não vai entender nada. Então, fale uma coisa de cada vez, ok? Então, se você tem muita coisa para falar, então, deixa para conversar outras em outro momento. Fale apenas uma naquele momento que você for conversar com seu marido. Outra coisa, fale de uma maneira direta. As mulheres são muito detalhistas, elas começam lá atrás, né? Às vezes, assim, coisas que ele nem sabe que aconteceu. Então, vá direto ao ponto. Então, fala de uma maneira direta e clara, porque aí o seu marido vai entender, ok? Por exemplo, diga para ele, eu não quero que você fale comigo assim na frente dos nossos filhos. Pronto, você fez uma frase completa e você falou de uma maneira clara. Ele vai entender. Ok? Forneça também informações. Olha, naquele dia, naquela hora aconteceu isso, você falou assim, eu não quero mais que você fale comigo assim na frente da sua família. Então, você deu os fatos, você deu informação, você falou de uma maneira clara. Se você aprender a fazer isso, com certeza já vai ajudar muito o seu esposo. E eu gostaria então de finalizar aqui, falando para você da importância desse texto de 1 Pedro 3, sobre o procedimento da esposa em relação ao seu marido. E eu quero mencionar aqui uma esposa que a Bíblia menciona poucas esposas de homens de Deus, mas quando menciona uma ou outra, a gente tem que parar para ouvir. E a Bíblia fala da mulher de Jó. Lá em Jó 2,9 diz assim, então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha, essa mulher aqui é o exemplo de alguém que não sabe refrear a sua língua, de alguém que fala de uma maneira imprópria com o seu marido. Então, eu quero dizer para você, querida irmã, guarde essas palavras com os 3 Cs. A crítica, a comparação e a cobrança. E evita falar isso. Eu quero finalizar aqui com Efésios 4:29, que diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Deixa eu te falar aqui 2 coisas que você vai fazer para transmitir graça na sua comunicação com o seu esposo. Entenda que essa palavra graça aqui significa aquilo que dá alegria, ok? Então, em vez de criticar, elogie. Elogie o seu marido. Eu tenho certeza que você vai achar algo para elogiá-lo.
Você pode dizer para ele, você me faz feliz. Você pode dizer para ele, nossa, eu gosto tanto quando você faz isso. Ah, eu gosto tanto quando você chega mais cedo em casa. Ou então, eu gostei de ver você ajudando, né, a minha mãe ali na cozinha. Essa roupa que você colocou hoje ficou muito bem em você. Percebe? Tantas situações em que você tem para elogiar o seu marido. Então, em vez de criticar, aprenda a elogiar. Ok? A Bíblia fala, eu disse que ia ler só um versículo, mas eu tenho que ler esse aqui para você, não posso deixar passar. Provérbios 5:3 diz que os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Uau! Olha, porque muitas vezes o homem ele é seduzido por uma outra mulher por causa das palavras, porque ela sabe elogiar o homem. E ela o ganha não apenas pela sedução do corpo, mas também pelas palavras, é o que a Bíblia diz. Outra coisa, em vez de comparar o seu marido com outro, seja grata pelo seu esposo. Então, em vez de comparar, tenha gratidão. Então, se você unir palavras de elogio, de gratidão, você pode ter certeza que você vai agradar o Senhor e vai agradar também o seu marido. Isso são palavras de graça, ou seja, que transmite graça. Ok? Eu tenho certeza que à medida que você começar a falar essas palavras, começa a declarar aquilo que a Bíblia fala na sua oração. Meu marido é um homem bem-aventurado, ele é bem-sucedido, ele é o cabeça do lar, ele sabe tomar decisões, ele é sábio, ele é um homem amoroso, ele é gentil. Quer dizer, comece a falar bem do seu marido na presença de Deus. E com certeza você vai aprender também a fazer isso na presença do seu marido. Então eu gostaria de deixar isso aqui para você. Eu penso que primeiro que o apóstolo Pedro estava falando ali em 1 Pedro 3 a respeito desse comportamento e desse falar, quando ele disse, se você quer ser feliz ou viver dias felizes, refreie a sua língua do mal. Amém? Que o Senhor possa abençoar você e nós vamos encerrar aqui e até a semana que vem.